E aí, pessoal, o empate ruim com as mesmas opções, as justificativas de Roger e principalmente o futuro através da própria palavra do treinador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ontem, o empate foi o resultado de tudo que nós vimos, que começou antes. Uma hora antes do jogo, a gente viu um Grêmio cascudo escalado. Um Grêmio com a opção de tirar 2 jogadores, Bitelo e Gabriel Silva. O resultado nós vimos. Um time arrastado, um time lento, um time que não conseguiu passar nenhuma linha de otimismo, diferente daquele jogo em Porto Alegre contra o São Luís de Juí. E aí? Roger foi para a coletiva. Nós estávamos em live aqui. Hoje, mais uma vez, escutei a coletiva do técnico Roger e levantei algumas frases para tentar explicar e mais, para tentar ver o que Roger vai fazer. E a gente vai tirar alguma conclusão daqui juntos. Nós vamos montar conclusões juntas aqui, porque Roger é, sim, um treinador que explica o que faz e, principalmente, gosta também de projetar. Vamos lá, sem tentar entrar numa linha mais crítica, mas sim analisando friamente o que disse o treinador. Ele começa dizendo o seguinte: no primeiro momento, quando escalei Bitelo e Gabriel Silva contra o São Luís, foram as alternativas em função das ausências e do casamento de características. Posteriormente, daí no jogo da Copa do Brasil, mantive os dois, sendo que fizeram talvez suas primeiras partidas de peso mais forte. Depois, juntamos os jogadores que estavam se recuperando de lesão e encorpamos um pouco mais. Isso já para o terceiro jogo, que foi o jogo contra o Novo Hamburgo. Evidentemente que a forma com que o time se comporta com a entrada de um ou outro é tudo análise que levamos para os momentos seguintes. Primeira informação, aqui nessa frase. Evidentemente que a forma com que o time se comporta com a entrada de um ou outro jogador é análise que levamos para outros momentos. Olha o que ele diz. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque é muito interessante o que ele diz a partir de agora. Com os meninos, o time fica mais leve. Já com Vijaçante e Thiago Santos, o time fica com um peso maior para tomar a bola do adversário. Ou seja, com os meninos, tu não combate. Com os mais experientes, tu combate. Isso é o que ele diz. O importante é que a gente entenda que eu não tenho receio de colocar jovens para jogar. Eles têm que ser a nossa esperança, aqui é a frase que me incomodou muito, não a nossa solução, porque eles vão oscilar e ter instabilidade. Mas se eles não jogarem, eles não vão ser esperança. Eles só vão ser esperança se eles tiverem oportunidade. Essa regra aqui, e a frase é bonita, e o Roger sabe se comunicar, mas ela me incomoda porque ela pressupõe uma preservação. Mas vamos em frente. É preciso ter ao lado de jovens jogadores atletas experientes para ajudar com que eles se desenvolvam. Fecho completamente com isso. Agora, começa já a pensar, vamos pensar no futuro, principalmente no jogo da próxima quarta-feira, o Internacional. Possivelmente, perdemos o Diego Souza para o Clássico Grenal. A partir de agora, iremos analisar como vamos fortalecer o meio-campo. O Grêmio perdeu o Diego Souza lá na frente. O Roger fala em fortalecer o meio-campo, pois trata-se de um clássico. O Roger não quer perder o Grenal, tá? Lembrando que se o Grêmio empatar o Grenal, o Grêmio joga contra a equipe do Ipiranga de Erechim por uma vitória simples para ser o líder geral da primeira fase. Se empatar o Grenal e ganhar no final de semana, no dia 12, é o líder. Ontem o São Luís ganhou, passou do Grêmio, só que o Grêmio tem um jogo a menos e o jogo a menos é o Grenal. Se empatar, fica 2 pontos, ganha e passa. Tudo certo por aí. As observações estão sendo feitas conjuntamente com a direção desde a minha chegada, para identificar as necessidades. Eu vou tirar um pouquinho essa parte aqui, essa parte eu vou deixar por último, porque eu vou colocar uma outra frase que ele fez sobre Thiago Santos, que foi a grande crítica feita pelo contexto de quem viu o jogo.
Thiago Santos já foi meu atleta no Palmeiras. Ele é um camisa 5 de contenção defensiva, com bom passe médio. Mas outros jogadores agregam diferentes características. O Thiago é importante na estrutura do time neste momento. O Thiago está escalado. Thiago Santos. Quando ele faz essa avaliação do passe médio, ele deve estar dizendo para o Thiago Santos também, cara, para de tentar virar o jogo, para de tentar fazer passe frontal buscando o pivô, tu não acertou nenhum passe durante todo o primeiro tempo. Nenhum passe. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, neste momento, Thiago Santos é importante na estrutura do time. O Grêmio vai ter contra o Internacional, até em razão disso aqui, uma mudança estrutural. O Grêmio perdeu o Diego Souza e não tem Churin. O Denis Abraão já disse, Churin não vai ser reintegrado. Ou a tal suspensão de 15 dias, que o Grêmio não vai nem pagar salário para ele. O Grêmio vai, nessa relação aqui, o Grêmio vai mudar as suas características. Ontem o Elias entrou e arrastou os caras. Por quê? Porque o Elias é atleta. O Elias é forte. Eu não vou dizer aqui que o Elias é craque, não é. Mas ele pelo menos tem saúde para correr. Então ele chegou ontem, ele já deu um agito. Por quê? Porque ele entrou com saúde no meio dos caras. Diferente do Diego Souza, que estava caminhando todo o jogo. E que se machucou lá tentando buscar uma bola. Pela segunda vez na temporada. E eu acho que o Diego Souza pode ser importante também. Mas é a segunda vez que o Diego Souza vai desfalcar o time em razão de uma lesão. Segunda vez. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Mas vamos em frente. O que a gente pode imaginar a partir daí? A zaga do Grêmio, ela está definida. Com dificuldades, mas ela está definida. Ontem o Breno mais uma vez mostrou instabilidade. Aí tu entra com uma zaga com Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, mas do meio para frente, futuro de Roger indica muitas modificações. Primeiro ponto, o Thiago Santos começa o meio-campo. E isso gera descontentamento no torcedor. Mas, de fato, isso vai acontecer. Mas acho que, ao mesmo tempo, Gabriel cavou o seu lugar no time, pela grande capacidade que ele tem de articulação do meio para frente. E acho que por aqui as coisas começam. Será Gabriel um homem centralizado mais à frente, com uma linha mais defensiva aqui, e o Grêmio tendo extremas com velocidade e o Gabriel sendo o que foi Luan? Será que o Roger vai, a partir de agora, mudar a concepção de time e tentar se aproximar de uma equipe que consiga ser um pouquinho mais forte defensivamente, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais inventiva na frente, mais leve na frente? Essa semana, para mim, e ela começa hoje, mas ela tem a segunda e a terça-feira de treinos, pode ser a definição do futuro do time do Grêmio. O Diego vai ficar alguns dias fora. E nesse período, o Grêmio vai ter que mudar sua conduta de jogo, sua forma de jogar. E Roger vai ter, através desse trabalho, uma condição de desenvolver alguma coisa um pouco diferente. Ontem o Grêmio voltou a jogar no 4-2-3-1, famigerado 4-2-3-1, com jogadores que não têm a qualidade e a característica para jogar ali. A saída de jogo com Vija Sante e Thiago Santos ontem deu vergonha. E o Roger viu, ele estava ali perto, ele viu, ele estava na casa mata. E ele não vai repetir. Ontem a grande crítica é por que os treinadores chegam e repetem. Porque o grupo é muito frágil em algumas coisas. E emocionalmente o grupo é muito mais frágil do que a gente imagina. É um grupo sem nenhuma grande liderança. O fato é, e a gente está cansado já de dizer, o Grêmio errou feio. Só que agora tem que pensar para frente, tem que olhar para o futuro. E a gente tem nesses 2 dias uma chance do Grêmio olhar para o futuro. Do Grêmio tentar achar soluções em cima de Gabriel, em cima de Elias, em cima de Bitelo, em cima do próprio Campaz, em cima de Rildo, Ferreira volta.
para a partir daí trabalhar e tentar algo mais nessa temporada. A situação é difícil. No próximo vídeo eu vou falar dos reforços que ficaram evidentes a partir também das nossas avaliações e principalmente das coletivas de imprensa pós-jogo contra o Novo Hamburgo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.